Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. O AI-5 faz aniversário no mesmo dia em que nasceu Moraes. Os dois começaram a sua carreira, vamos dizer assim, no mesmo dia. E o Lula e a esquerda teve uma grande derrota nesse dia de hoje, porque o PL da dosimetria passou no Senado Federal. O Lula disse que não ia aprovar a anistia. Veja só, o presidente que se elegeu com a pauta e com o discurso de união, com o discurso de pacificação. Não, veja bem a polarização, eu vou resolver, eu vou pacificar o país. Esse presidente que coloca o nós contra eles, os ricos contra os pobres, os negros contra os brancos, esse presidente vai pacificar alguma coisa? O Lula já disse que era contra a anistia, e ele recebeu a anistia. E recebe 12 mil aí todo mês por causa disso. Não sei porquê, né? O anistiado recebendo aposentadoria, mas o Lula recebe, e agora ele é contra. E aí como é que a pessoa é presidente de um país e está governando apenas para um lado, para uma elite? Ele não governa para todos. Então, é uma grande derrota para o Lula, para a esquerda. Saíram nas ruas, fizeram aquela festa com dinheiro, com nosso dinheiro, deixando bem claro. A Lei Rouanet foi quem bancou nossos impostos, bancando aqueles cantores, trio elétrico, aquela multidão lá, gritando, sem anistia. Outros estavam gritando ali sem anestesia, ou seja, pessoas que não sabiam nem o que estava fazendo ali, sabiam que estava ali. No meio do grupo ali, deram pão com mortandela e foi aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, um alívio para muitas pessoas que foram presas, perseguidas de forma injusta pelo algoz Alexandre de Moraes. Vou deixar aqui os comentários de Nicolas Ferreira, que vai falar sobre essa grande vitória para as pessoas que estavam presas de forma injusta, porque esse é o fato e essa aqui é a verdade. Escuta esse comentário de Nicolas Ferreira, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e bora ver as falas desse deputado. Fala pessoal, acaba de ser aprovado o PL da dosimetria, que vai reduzir a dor de diversas famílias que foram condenadas injustamente pelo dia 8 de janeiro com penas desproporcionais, penas de 17, 12, 10 anos, muitos ali por dano ao patrimônio, que não deveria passar de 1 ano, mas estão já presos há 3 anos, e muitos que literalmente são inocentes. Então hoje é um passo dado para um alívio, né, para essas pessoas que vão poder ter o seu pai, sua mãe dentro de casa, poder levá-lo na igreja, poder levar o seu filho ali na escola, enfim, dormir em casa, coisas que são no nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebido, mas são muito preciosas para nós. Então hoje, inclusive, eu tive uma reunião com diversos familiares de presos que estão aqui em Minas Gerais e recebi assim, relatos, juro, extremamente tristes de pessoas que estão a ponto de suicidar, pessoas que estão num presídio, que, enfim, não tem uma mínima condição nem de alimentação, filhos que estão regredindo na escola, filhos autistas que sentem a falta da mãe e não tem como explicar, pessoas que estão, de fato, sendo presas após a missa. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, eu conversei com essas pessoas e esses familiares agradeceram por nós estarmos lutando pelo possível, já que a gente sabe que a anistia vai ser uma luta contínua, já que a gente sabe que o sistema que a gente está vivendo é extremamente difícil com que a justiça prevaleça, porque nós, infelizmente, não temos os meios de ação para isso. Nós não temos um Alexandre de Moraes, não temos a maioria do STF e muito menos da mídia, então a gente precisa continuar lutando. Então agora segue para a sanção do Lula, e se o Lula vetar, eu deixo aqui com todas as letras que a gente tem maioria e maturidade na Câmara para poder derrubar esse veto do Lula, porque eu não tenho dúvidas que a justiça tem pressa e as pessoas precisam receber a liberdade que foi retirada de forma tão injusta. Não tenho dúvidas que a mídia e a esquerda tentam desumanizar essas pessoas, mas essas pessoas têm nome, essas pessoas têm rosto, essas pessoas têm sentimentos, e eu não tenho dúvidas que será de grande alívio essas pessoas em casa. Então nós vamos lutar para que isso ocorra, se Deus quiser, o mais breve possível, e se Deus quiser, no futuro aí próximo, a gente consiga aprovar a anistia para todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Bem, eu estava torcendo para uma anistia ampla, geral e restrita, mas o que estava à disposição nesse momento era a dosimetria. E outra coisa, esse Paulinho da Força aí que articulou para essa dosimetria, barrando a anistia, eu tenho certeza que foi influência de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que talvez ameaçaram dizendo, não paute a anistia.
Se pautar e vir para cá, nós coloca que é inconstitucional. Não pode. Nós vamos tolerar a dosimetria. E o Alexandre de Moraes já estava se manifestando, dizendo que não poderia fazer isso, porque que exemplo está dando para o país, se der dosimetria. Na cabeça de Moraes, é para o povo apodrecer na cadeia. Na cabeça de Moraes, ele fez a justiça. Ele salvou a democracia e ele quer que o povo sofra dia após dia. Ele não quer saber se os filhos estão em casa sofrendo com a mãe que foi presa porque pichou uma estátua com um batom. Ele não quer saber se os filhos estão sofrendo, se a mãe, os pais. Ele não quer saber, não. Ele quer saber que o povo tem que pagar. Porque para Alexandre de Moraes é assim, era apoiador de Bolsonaro, tem que pagar dobrado. Não, mas se for apoiador de Lula, eles dão um jeito ali de fazer um bem bolado. Essa que é a triste realidade, é inacreditável, né? O Lulinha, filho do Lula, recebendo 300 mil todo mês, eles não pedem ao Lula 24 horas para o Lula se explicar. Se fosse o Bolsonaro e um dos filhos dele estivesse recebendo dinheiro da aposentadoria, dinheiro roubado dos aposentados, tenho certeza que o Alexandre de Moraes não ia dar 24 horas, ia dar 20 minutos para ele se explicar. E para ele ser preso, autuado, Polícia Federal, tudo. Enquanto que o Lula tem essa blindagem toda, né? É inacreditável. Agora a pergunta que fica, fazer como o Nicolas Ferreira perguntou, a pergunta que fica é, e aí? Salvaram a democracia, e aí? Vão fazer o que agora? Bora, vão atrás da bandidagem, não? Do roubo dos aposentados? Mas como é que eles vão se eles já estão enrolados com a questão do Banco Master? Essa aqui é a realidade. É inacreditável, que vergonha, né? Olha esse comentário também aqui do Gustavo Gauer com relação a essa vitória dos familiares do povo de bem aqui do Brasil. Hoje, centenas e centenas de famílias que vêm vivendo uma tortura, um sofrimento sem fim nos últimos 2 anos, poderão dormir com uma certa felicidade, com uma certa alegria. Há muito tempo, um sentimento que eles nem sabiam mais o que era. Finalmente foi aprovado no Senado. Ah, cara, isso que presente de Natal que a gente deu para esse povo. Acaba de ser aprovado no Senado a dosimetria, que é longe de ser aquilo que nós gostaríamos que fosse, longe de ser aquilo que essas pessoas merecem, que na verdade elas mereciam anistia absoluta e ainda até mesmo uma compensação pelo mal que foi feito a elas. Mas pelo menos foi feita uma redução de penas para essas pessoas, para todas essas pessoas, inclusive para o próprio Bolsonaro, para o Núcleo 1, para o Felipe Martins, para todas essas pessoas que foram injustiçadas. É o primeiro passo que a gente está dando. O mérito tem que ser dado aqui, tá? Parabéns, Rogério Marinho, parabéns a todos os senadores de direita que trabalharam nos últimos dias sem parar, e vamos dar parabéns também ao Alcolumbre. Alcolumbre sofreu pressão do governo para não pautar, mas ele pautou, cara. Ele comprou uma briga e ele pautou, e por isso tem que ser feito a declaração de gratidão. Tipo, obrigado. Porque se ele não quisesse, isso jamais teria sido pautado. Aqui, o momento para mim vai entrar para a história do Senado, que é o momento em que sai o resultado da votação. Pela ordem, senhor presidente. Vou encerrar a votação. Senhor presidente. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Nós precisávamos de 41 votos e nós tivemos 48. Muitíssimo obrigado a todos que votaram. E o Alexandre de Moraes resolveu fazer uma festa em comemoração ao seu aniversário e comemorando também porque a Magnitsky saiu das costas dele. E como Lula, usando o palanque do SBT News, disse, o Donald Trump deu um presente para Alexandre de Moraes. Tirou a Magnitsky das costas dele e da esposa dele. Ou seja, hoje o Alexandre de Moraes não é mais aquela pessoa que infringiu os direitos humanos. Porque a Magnitsky é justamente para isso, para pessoas que infringem os direitos humanos, pessoas terror, pessoas que fazem coisas absurdas. O Alexandre de Moraes estava nessa lista. Aí eu pergunto, o Alexandre melhorou o comportamento dele? Ele se arrependeu para que isso fosse removido, essa Magnitsky? É claro que não. O Alexandre continua sendo a mesma pessoa. Ele vai continuar perseguindo. Ele vai continuar infringindo os direitos humanos como ele está fazendo. Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia, mas o que é que o Alexandre de Moraes fez? Não, eu não quero saber se o seu médico disse que você precisa de uma cirurgia, não. Eu vou mandar a Polícia Federal fazer um exame em você para ver se você precisa mesmo. Simplesmente o que ele está dizendo para o médico de Bolsonaro é: não acredito em você. Você está querendo tirar ele da prisão. Eu vou mandar os meus policiais, os meus capachos fazer um exame em Bolsonaro.
Isso não é infringir os direitos humanos? Pois é, esse algoz está fazendo isso. Mas a lei Magnitsky foi tirada das costas dele. O que o Lula deu para o Trump, ainda não tenho certeza. O que se existe é cogitações, porque o Lula não revelou, isso é um segredo entre eles. Dizem aí que o Lula traiu o Maduro, provavelmente. Mas o Trump também tem interesse nas coisas aqui do Brasil, nos minérios e em muitas coisas, terras raras, essas coisas todas aí. Mas o assunto é, Alexandre de Moraes deu uma festa. Olha esse comentário aqui, sensacional, do André Marsiglia, que vai falar sobre exatamente a data de aniversário de Alexandre de Moraes. É uma coincidência, mas é na mesma data do AI-5. Ouçam essa explicação aqui com o André Marsiglia e vocês vão entender bem o que significa simbolicamente a data de aniversário do Alexandre de Moraes combinar com a data do AI-5. Perseguição, censura, tudo isso. Olha isso aqui. Olha, é impressionante o absurdo do Brasil, né? O ministro Moraes estava sancionado pela lei Magnitsky. A lei Magnitsky que colocou o Moraes numa lista de violadores de direitos humanos junto de ditadores do mundo inteiro. E agora sabe-se lá sob qual moeda negociar o Moraes sai dessa lista. E o que ele faz? Ele fica quieto? Ele fica na dele? Não, ele vai para o lançamento de uma emissora de TV e faz discurso, agradece o Lula e dá uma festa. Uma festa, veja, uma festa do Moraes é algo completamente imoral dentro desse contexto. E junta ainda os três poderes dentro dessa festa comemorando o seu aniversário. Aliás, o aniversário do Moraes, que curiosamente o Moraes nasceu no mesmo dia em que o AI-5, que tornou a censura durante o regime militar imperativo dentro do Brasil, o AI-5 faz aniversário no mesmo dia em que nasceu o Moraes. Os dois começaram a sua carreira, vamos dizer assim, no mesmo dia. Dizem até as más línguas que são gêmeos, talvez até univitelinos. Então, aí foi lá o Moraes e aproveitou a revogação da Magnitsky para comemorar o seu aniversário. Não sei se estava comemorando também o aniversário do AI-5. E festejou com Alckmin, com Alcolumbre, com Temer, com o Gonê, com coleguinhas do STF, a retirada da Magnitsky e também o seu aniversário. Isso foi feito no salão de festas, onde o Moraes mora aqui em São Paulo. E teve um monte de gente. Claro, do STF compareceram os ministros já esperados, como Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e o Zanin, né? Do STJ compareceram o Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, né? Esses daí vocês vão lembrar. E o Mauro Campbell, né? E o Gonê, claro, estava ali porque o Gonê é funcionário, é estagiário, né, do Moraes, como a gente sabe. Então, enfim, olha, é um negócio incrível. Eu realmente acredito que se você tivesse numa situação como a do Moraes, em que está todo mundo te criticando, e você consegue revogar a Magnitsky, sabe lá o que eles fizeram para isso ocorrer, pô, você se recolhe e fica quietinho no teu canto. Não, vamos fazer uma festa de arromba comemorando aqui a revogação da Magnitsky. Isso é impressionante, sabe? É um negócio que mostra como os três poderes, ou sobretudo o STF, como os ministros do STF se acham acima do bem e do mal, vivem encastelados, vivem numa bolha, não conseguem perceber, né, o constrangimento que eles nos causam, a vergonha alheia que eles nos causam sendo da forma que eles são. E assim, né, enfim, é aquilo. Se você, por exemplo, um dia for, sei lá, incriminado por qualquer coisa, se alguém te acusar de algo e você conseguir se livrar, sabe-se lá como, pô, vai pro teu canto, se recolhe no seu sítio, vai com a tua família quietinho pra um canto e comemora entre vocês. Não, vamos chamar todo mundo aqui, agora a festa da revogação da Magnitsky. Isso mostra realmente como a Magnitsky era merecida, e não apenas a ele, mas a muita gente que inclusive estava nessa festa. Quem estava nessa festa pode se considerar aliado. Ainda bem que não foi todo mundo do STF. Aqui mostra quem é quem, aliás, né? Tava lá a primeira turminha praticamente em peso, e o Gilmar Mendes, que a gente sabe, eu tenho dito e vou dizer de novo, o Gilmar Mendes é a cabeça e o Moraes é a sentença. A cabeça é a sentença, a cabeça é a caneta. O Moraes executa com as mãos aquilo que pensa, aliás, o Moraes executa com as mãos aquilo que pensa o Gilmar com a sua cabeça. É um troço que, como diz um amigo meu, é para se lascar. Agora olha só, a Globo News reconhecendo que o Flávio Bolsonaro vai competir no segundo turno com Lula com chance de ganhar. Isso é um desespero para Lula e para a esquerda. Eles estavam aí zombando, tirando onda, veja bem, ele não consegue ser um coitado que vem a Flávio Bolsonaro, todo mundo subestimando o Flávio. Agora as pesquisas estão mostrando que o Flávio está crescendo, né? Então, olha só esse comentário aqui, na Globo News, o camarote
falando sobre isso aqui. E olha só, o spoiler que ele vai dar aqui mostra que se ele passar para o segundo turno, ele pode aglutinar força do Centrão, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vão dar tudo apoio a ele e vai ter uma chance muito grande, porque eu tenho certeza que o Centrão, né, o Centrão vai estar ali dando apoio. Ah, mas o Centrão não sei o que, tem aquela coisa, sem o Centrão não ganha. Se o Lula tiver com o Centrão, o Lula tá ganho. Se a direita tiver com o Centrão, a direita tá ganha. Vai fazer o quê? É a política. Tem que governar com esse povo. Mas olha só esse comentário aqui do Camarote na Globo News. Sensacional. Gostei muito. Presta atenção nisso aqui, porque simplesmente eles subestimaram Flávio Bolsonaro, mas agora estão vendo que Flávio Bolsonaro surpreendeu até o Lula. Olha isso aqui. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio, as pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Ele, dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. É verdade que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno e aí vê durante a campanha se a rejeição, que eu vou falar daqui a pouco, acaba ajudando a alguma dessas candidaturas. Mas ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Porque como é que Tarcísio vai disputar com Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz ter e tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai sair numa disputa com carimbo de que não está apoiando o nome do Bolsonaro? E essa candidatura do Flávio, ela se consolida mais. Essa é a avaliação, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, diante dessa pesquisa. Porque até aqui, nessas últimas semanas, quando foi lançada a candidatura, houve um ataque especulativo muito grande do Centrão e até mesmo de setores do mercado, que faziam ataques à candidatura do Flávio para ver se a alternativa, ou seja, não tem apoio do Centrão, não tem apoio do establishment, não tem apoio de ninguém, mas Tarcísio teria todos esses apoios. E mesmo assim, Bolsonaro está mantendo a candidatura. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Então, isso consolida. Agora, o revés para o Flávio, ele já vem com toda a rejeição do Bolsonaro. Então, vem pacote completo. Rejeição na casa dos 60%. O pastor Silas Malafaia ele deu uma entrevista para o Paulo Capelli no Metrópolis e ele disse que para ele o candidato à presidência deveria ser o Tarcísio e a Michelle de vice. Ou seja, simplesmente o pastor disse que o Flávio não tem musculatura para vencer as eleições do Lula. Pois é, o pastor que sempre apoiou o Jair Bolsonaro, agora pelo menos ele está sendo sincero, né? Mas ele não está acreditando que o Flávio Bolsonaro tenha musculatura para vencer o Lula. Qual é a sua opinião com relação a isso? Não sei. Não posso julgar. Ele que tem uma análise dele, é a análise pessoal dele. Segundo ele, quem tem mais musculatura e mais chance de ganhar do Lula no segundo turno é o Tarcísio de Freitas. Olha esse comentário do pastor Silas Malafaia, porque eu não sei. Vou deixar para vocês comentarem aí o que é que vocês acham. É minha percepção, uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michelle como vice. A Michelle encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestinos. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A
a de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Bem, essa é a opinião do pastor. Cada um tem a sua opinião e tá tudo bem. Eu acredito que Flávio Bolsonaro tenha chances sim. É o que eu penso. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, né? Até porque essas pesquisas é momento, é uma fotografia. E Flávio Bolsonaro entrou agora no jogo. O Lula já tá aí comprando voto, tá quebrando o país, mas o Lula disse que tem muito resultado para mostrar. Ele disse que tem resultado para mostrar na cara de Tarcísio em São Paulo, em Minas Gerais na cara de Romeu Zema, em Goiás na cara de Ronaldo Caiado. Ele tem resultados. Ele até disse, foi para Minas Gerais e desafiou eles. Eu quero é comparar. Ele disse que esse ano agora está sendo o ano da colheita. E segundo Lula, 2026 vai ser o ano da verdade. A verdade vai prevalecer. Agora o Lula é sagaz. Ele é sagaz. O Lula sabe que o povo evangélico é uma força muito grande. E o Lula já está começando a fazer aceno para o povo evangélico. Veja só, eu vi hoje uma matéria que o Lula fez o dia... Vai ter o dia da música gospel. E aí ele disse, vão cantar música gospel, agora pode cantar música gospel aqui no Palácio do Planalto agora. Ou seja, o Lula pensa que o povo é o quê? Tá escrito na testa, besta, bobão, que vai acreditar nessa narrativa dele. O Lula nunca fez aceno aos cristãos. Pelo contrário, as pautas do Lula vai totalmente contra os princípios da família, princípios judaicos cristãos. Ele está sendo uma pessoa tratada em Israel como uma pessoa não grata, ou seja, ele não entra em Israel porque não respeitou os judeus. Ao invés de ficar do lado de Israel, ficou do lado do Irã na guerra contra Israel. Ficou do lado do Hamas na guerra contra Israel. Criticou os judeus, foi isso que ele fez. E agora as eleições estão chegando, próximo ano, e ele está fazendo aceno para o povo evangélico. A Janja disse que está indo nas igrejas para conversar com as irmãs, sabe? Para escutar elas, escutar os problemas das mulheres cristãs. Veja só a hipocrisia, eles não vão para a igreja. Mas você vai ver só, o Lula vai começar a entrar nas igrejas, vai começar a chamar os pastores lá para o Palácio do Planalto para fazer a oração, aquela coisa toda, e a gente já sabe quem é o Lula. O Lula é sagaz. Mas o povo cristão não é besta. O povo tem entendimento. Uns ou outros ali, né, que vai votar, mas o povo, a massa cristã, sabendo qual é os princípios e a pauta de esquerda do Lula, duvido votar nele. Ele é a favor do aborto. Ele é a favor. Ele só não toca nesse assunto porque ele se queima, mas ele é a favor. Ele sempre foi a favor da linguagem neutra, mas ele sabe que isso queima ele decidiu proibir, ó, não falem linguagem neutra. Então o Lula é a favor dessas coisas. Ele não engana ninguém não. Mas as eleições estão chegando. Ele sabe que pode estar perdendo. E no público evangélico ele perde mesmo. Então ele já está começando a fazer as suas maracutaias. Mas eu tenho certeza que 2026... eu quero ver qual vai ser os resultados deles em 2026. Já que ele disse que ia mostrar, bora ver o que ele vai mostrar, né? A economia do país. Bora ver o que ele vai falar sobre a economia do país, né? Daqui para lá nós vamos gravar muito vídeo ainda comentando sobre esse governo petista. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.